Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé. No sintetizador de hoje, estarei dando continuidade à síntese do livro Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Jesus era uma autoridade divina. Os discípulos reconheceram que ele era Deus. Pedro afirmou que Jesus tinha as palavras de vida eterna e que ele era o Santo de Deus. João Batista disse que não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Quando Jesus foi batizado, muitos ouviram uma voz do céu dizendo que ele era o Filho amado. E no monte onde ocorreu a transfiguração, relatado em Lucas capítulo 9, a voz de Deus disse que Jesus era o Filho, o escolhido, a quem era para ser ouvido. O próprio Jesus afirmava sua autoridade, dizendo ser o pão da vida, a água da vida, luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, e muitos títulos mais. Os profetas do Antigo Testamento sempre diziam: "Assim diz o Senhor." E Jesus dizia: "Eu lhes digo." Também disse que tinha toda a autoridade no céu e na terra, como registrado em Mateus capítulo 28. Alguém estaria sendo irracional se dissesse que acredita em Cristo, mas não na veracidade bíblica, pois o próprio Cristo aceitou as Escrituras como verdadeira. Jesus nunca citou livros apócrifos, também chamado de pseudepígrafos. E segundo F. F. Bruce, os apócrifos não eram considerados canônicos pelos judeus da Palestina e nem de Alexandria, e que Jesus e os apóstolos aceitavam o cânone judaico. Deste cânone, Jesus o citou 64 vezes. Jesus reconheceu que as escrituras do Antigo Testamento apontavam para ele. No Evangelho de João, capítulo 5, disse que elas testemunhavam a respeito dele. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, disse que era necessário que se cumprisse tudo a respeito dele, como escrito na lei mosaica, nos profetas e nos salmos. Jesus também confirmou a historicidade das pessoas e eventos do Antigo Testamento. Em Mateus, capítulo 11, fala da morte de Abel por Caim e também da morte de Zacarias. No capítulo 17 do mesmo livro, fala de Ló e sua esposa em Sodoma. No capítulo 19, fala da criação do homem e da mulher. No capítulo 24, se refere a Daniel e também a Noé, a arca e o dilúvio. Dilúvio este que muitos não acreditam como literal. No Evangelho de João, capítulo 3, fala sobre a serpente levantada no deserto para curar o povo. E no capítulo 6, fala do maná que caiu do céu. Deus, apesar de estar agindo em nosso tempo, não está mais inspirando, não está soprando revelações novas aos homens. O cânone está fechado. Cânone vem da palavra grega cânon, que significa caniço, vara, medida, padrão. Este termo era usado para outras coisas como regra de procedimentos na gramática, tabela de datas e outras coisas. Para decidir ou descobrir quais livros pertenciam ao cânone do Antigo Testamento, os pais da igreja analisaram 2 pontos. Primeiro ponto: tinham que ser inspirados, ou seja, escrito por profeta, por exemplo, Moisés, Isaías e outros. Ou alguém que tinha o dom de profecias, por exemplo, Davi, Salomão, Daniel e outros. Não eram profetas, mas eram reconhecidos como pessoas dotadas de dons proféticos. Segundo ponto é que esses escritos deveriam ser aceitos, preservados e lidos pelo povo de Deus, os israelitas. O povo de Deus não tinha dúvidas de quais livros eram inspirados. Apesar de que, mesmo na época do Antigo Testamento, havia tentativa de acrescentar livros apócrifos, isto é, não inspirados, nas Escrituras. Por exemplo, o livro de Tobias, a Sabedoria de Salomão,
Eclesiástico, Bel e o Dragão, Macabeus e outros. Os apócrifos não foram incluídos no cânone pelos judeus porque, primeiro, foram escritos por volta de 400 anos antes de Cristo, quando o cânone já havia sido fechado, que foi aproximadamente 425 anos antes de Cristo, com o livro de Malaquias. Eles também não se encaixavam no quesito profético. Nenhum dos autores apócrifos alegavam ser inspirados por Deus e contém ensinos questionáveis. Com os livros do Novo Testamento foi parecida a identificação dos inspirados. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo, alguém que se relacionou com Jesus, ou por alguém que foi próximo a um apóstolo. Por exemplo, Marcos não era um apóstolo, mas foi amigo muito próximo de Pedro, que era apóstolo. No caso de Paulo, sabemos que ele não conviveu com Jesus, mas recebeu revelação especial de Jesus na estrada para Damasco, como registrado no livro de Atos, capítulo 9. E Lucas, devido à sua relação próxima com Paulo, também teve seu lugar no cânone. Também os livros deveriam estar em acordo com a doutrina dos apóstolos. Outro ponto era que se esses livros eram lidos nas igrejas e se eram aceitos pelos pais apostólicos, como Policarpo, Orígenes, Agostinho e muitos outros. De igual forma, ao Antigo Testamento, nesta época, surgiram os livros apócrifos, como os Evangelhos de André, Felipe e outros evangelhos, Epístola de Barnabé, Apocalipse de Pedro, O Pastor de Hermas e muitos outros livros. Muitas seitas se formaram por adotarem livros que não são inspirados. Os Mormons têm o livro chamado Livro dos Mormons. Os seguidores da chamada ciência cristã têm o livro Ciência e Saúde como Chave para as Escrituras, como um livro de igual valor aos cânones. As Testemunhas de Jeová têm a revista Sentinela. Enfim, são várias as seitas. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Por que Crer na Bíblia? Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.